Olá e bem-vinda, bem-vindo. Todo mundo sabe que, claro, ter boa saúde, uma vida financeira estável, tudo isso ajuda muito a gente a se sentir bem, né? Com certeza, são os pilares. Mas e o resto? E aqueles fatores, assim, mais psicológicos, que muitas vezes a gente nem percebe, mas que definem a qualidade do nosso dia a dia? Exato. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Com base no material que recebemos, vamos explorar alguns desses pilares do bem-estar, tipo otimismo, esperança, gratidão, mas vamos dar um foco especial em um deles. Um que parece ser a chave que conecta todos os outros: a empatia. Exato. E o legal do material que temos aqui é que ele é todo baseado em pesquisa, então não é uma conversa de achismo, sabe? A gente vai entender o que são esses conceitos na prática e por que eles importam. E tem um contexto que aparece o tempo todo nos estudos, né? Sim, a pandemia de Covid-19, ela foi assim um teste de estresse global. E por causa disso, hoje a gente tem dados muito ricos sobre o que realmente nos ajuda a passar por momentos difíceis e a manter o bem-estar. Ok, vamos desvendar isso então, começando por essa dupla: otimismo e esperança. O otimismo, segundo a definição que a gente tem aqui, é basicamente acreditar que coisas boas vão acontecer. Isso. E que no fim você vai alcançar seus objetivos. Exato. E o que me chamou a atenção é que isso não é só uma ideia bonita. Os estudos que temos aqui, feitos em lugares tão diferentes, Austrália, Irã, Estados Unidos, eles mostram que essa relação entre otimismo e bem-estar é real, é universal. E o otimismo anda de mãos dadas com a esperança. A esperança é tipo aquela expectativa de que as experiências boas vão vir e que as ruins, bom, que elas vão de alguma forma se resolver. E o que é fascinante aqui é o mecanismo por trás disso. Tanto o otimismo quanto a esperança agem como um motor. Eles nos motivam a continuar agindo, a buscar os objetivos, mesmo quando o cenário é de pura incerteza e estresse. Não é uma espera passiva, sabe? É uma crença ativa. Exatamente. O material traz um exemplo ótimo disso, que todo mundo viveu um pouco, durante a pandemia. Em vez de focar só na frustração de estar preso em casa, uma pessoa com essa mentalidade mais otimista conseguiria, talvez, reinterpretar a situação. Sim, mudar o foco. Poderia pensar: ok, isso é ruim, mas é uma chance única de passar mais tempo com a minha família, de arrumar a casa. É uma virada de chave na perspectiva, né? Exatamente. E essa virada de chave tem um efeito protetor real. Tem um estudo bem recente de Jance e Arslan com universitários na Turquia que é a prova disso. Ah, esse é interessante. Muito. Eles viram que otimismo e esperança funcionaram como um verdadeiro amortecedor contra o estresse da pandemia. E o resultado foi impressionante. Conta mais. Os estudantes com níveis altíssimos de estresse, mas que também eram muito otimistas e esperançosos, tinham um bem-estar muito maior do que aqueles com o mesmo nível de estresse, mas com baixos níveis desses traços. Quer dizer, o estresse estava lá para todo mundo, era o mesmo. O mesmo. Mas a forma como cada um lidou com ele por causa dessa mentalidade mudou completamente o resultado final em termos de bem-estar. Precisamente. Não é que o otimismo elimine o problema, mas ele nos dá ferramentas internas para lidar com o problema sem que ele nos destrua. Ele protege a nossa saúde mental. É como um sistema imunológico psicológico. Perfeito, é isso. E essa ideia de ter um amortecedor contra o estresse me lembra de outro conceito que o material explora bastante. A gratidão. Parece que ela funciona de um jeito parecido, não é? Sim, funciona. A definição que temos aqui é que gratidão é aquele sentimento de reconhecimento por um benefício, seja um presente que você ganha ou... Ou simplesmente a sorte de ver um pôr do sol bonito. Isso. Sim. E dá pra gente expandir um pouco. A gratidão não é só sobre o que vem de fora. É também a capacidade de reconhecer o que há de bom nos outros, na vida e até na gente mesmo. É apreciar as próprias forças, as próprias conquistas. É um exercício ativo, então. Ativo. De focar no que a gente tem, em vez de focar no que falta. E isso, claro, tem um impacto enorme no nosso estado de espírito. Com certeza. E, de novo, voltando para a pandemia, um estudo de 2021 de uma pesquisadora chamada Jessica Mead
Mostrou exatamente isso. As pessoas que diziam sentir mais gratidão no dia a dia, consistentemente, também se sentiam melhor. Tinham um bem-estar maior. Um bem-estar maior durante aquele período tão difícil. Parece que a gratidão é um recurso interno que a gente pode acessar a qualquer momento. E é um ciclo virtuoso. Quanto mais você pratica gratidão, mais coisas você encontra para ser grata, para ser grato. Você treina seu cérebro a procurar o positivo. É uma habilidade, não só um sentimento. Agora vamos entrar no que parece ser o coração da nossa análise de hoje, o tema que conecta tudo isso: a empatia. O material cita aquele ditado antigo: não julgue uma pessoa até ter andado uma milha com os sapatos dela. É a melhor definição. Acho que não tem definição melhor, né? É a capacidade de entender o mundo pela perspectiva do outro. Exato. E aqui tem um ponto que é fundamental diferenciar, e o material faz isso muito bem. Empatia não é a mesma coisa que simpatia. Ah, isso é importante. Muito. Empatia é o esforço de entender o que o outro está sentindo ou pensando. É um ato cognitivo, de compreensão. Já simpatia é quando você sente pena ou compaixão pela pessoa. A empatia é o eu entendo como você se sente. E a simpatia é o eu sinto muito por você. A empatia pode levar à simpatia, claro, mas ela vem primeiro. E essa capacidade de entender os outros parece estar diretamente ligada à nossa própria felicidade. Tem um estudo com adolescentes que descobriu que níveis mais altos de empatia e resiliência eram fortes indicadores de um maior bem-estar. Ou seja, se conectar com os outros nos faz bem. Exato. E se a gente levar isso para o lado prático, as aplicações são incríveis. Pense na área da saúde, por exemplo. Uma revisão de 13 estudos diferentes. 13? Nossa! Sim, e mostrou algo que, assim, deveria ser ensinado em toda a faculdade de medicina. Quando eles treinavam os estudantes para serem mais empáticos, o resultado era triplo. Os pacientes ficavam mais satisfeitos, Ok, isso faz sentido. os resultados clínicos melhoravam de fato, e olha que interessante, os próprios futuros médicos se sentiam mais realizados com a profissão. Nossa, isso é um pouco contraintuitivo. Eu pensaria que se envolver tanto com o sofrimento dos pacientes levaria ao esgotamento, ao burnout. É uma ótima observação e o risco de burnout é real. Mas o que os estudos sugerem é que a empatia, quando bem aplicada, não é sobre absorver o sofrimento do outro. É sobre criar uma conexão de compreensão. Essa conexão torna o trabalho mais significativo. O médico não está só tratando uma doença, está tratando uma pessoa. Isso diminui a sensação de um trabalho mecânico e aumenta a satisfação. Entendi. A gente vê o mesmo num estudo de 2020 com enfermeiros de UTI neonatal. Workshops de empatia fizeram com que eles se sentissem mais confiantes para ter conversas difíceis com os pais. E os pais, por sua vez, avaliaram melhor o cuidado que recebiam. Então a empatia funciona como uma ponte e o material mostra que essa ponte também é essencial para lidar com diferenças culturais. Adorei o exemplo do estudo francês de 2020. Ah, com assistentes sociais e crianças imigrantes. Isso, desacompanhadas. Sim, esse estudo é fantástico. Os assistentes sociais, ao usarem a empatia para tentar entender o histórico, os traumas, a cultura daquelas crianças, eles conseguiram criar um ambiente de confiança. E aí as crianças se sentiam seguras para aceitar ajuda. Faz toda a diferença. Total. Sem empatia, seria só um funcionário do governo tentando impor regras a uma criança assustada. Com a empatia, virou um ser humano ajudando o outro. E essa vontade de ajudar parece ser uma consequência natural da empatia, né? As pesquisas da General Social Survey, por exemplo, encontraram uma ligação direta entre empatia e comportamento pró-social. Como o trabalho voluntário. Exato. A lógica parece simples. Quando você entende o problema do outro, é mais provável que você queira fazer algo a respeito. Exatamente. A empatia mobiliza para a ação. E isso nos leva direto para o mundo corporativo, onde essa habilidade está sendo cada vez mais valorizada. Sim, o material deixa claro que empatia não é só legal ter, sabe? É uma competência profissional decisiva. Um estudo de 2008, por exemplo, com profissionais de oncologia pediátrica, Lembro desse. mostrou que um treinamento focado em empatia e comunicação melhorou o trabalho em equipe de uma forma impressionante. O que é incrível quando a gente olha para esse estudo juntos é que a empatia deixa de ser uma virtude abstrata e vira uma ferramenta de gestão.
mensurável. Mensurável, boa palavra. Tem uma pesquisa de 2020 de uma pesquisadora chamada Gilia Lamiani, com mais de 200 médicos e enfermeiros, que chegou a uma conclusão assim, de cair o queixo. De todos os fatores analisados, a empatia foi o único que conseguiu prever consistentemente a satisfação no trabalho. O único. O único. E tem mais. Ambientes com mais empatia tendem a ser mais inovadores, porque as pessoas se sentem seguras para compartilhar ideias, entendem melhor as necessidades dos clientes, dos colegas. E claro, isso vale ouro para a liderança. A empatia é descrita como uma habilidade essencial para qualquer líder. E não é só teoria. Um estudo de 2007, de William Gentry, é muito direto. Eles cruzaram dados e viram que os gestores que eram considerados mais empáticos pelos seus funcionários também eram os que recebiam as melhores avaliações de desempenho dos seus próprios chefes. Ou seja, ser um líder empático não é só bom para a equipe. É bom para o resultado final. Exato. E isso levanta uma questão importante que você mencionou antes sobre o burnout. A gente já viu como a empatia ajuda os outros, o time, a empresa. Mas e a pessoa empática? Ela não se desgasta? Certo. O material mostra o contrário. 2 estudos de um pesquisador chamado Mei-Fun Wei, de 2011, são categóricos. Pessoas com mais empatia tendem a ter níveis mais altos de felicidade, satisfação com a vida e emoções positivas. É uma via de mão dupla. Então a empatia genuína energiza, não drena. Exatamente. É uma ideia poderosa. E começa cedo, né? Um estudo com mais de 700 crianças em idade escolar mostrou que a empatia tem um efeito positivo no autoconceito delas. Sim. Parece que se conectar com os outros nos ajuda a nos sentirmos mais seguros sobre quem nós somos. Totalmente. E com toda essa base, o material nos apresenta um conceito que eu achei provocador. A empatia radical. Empatia radical. A ideia, descrita por Jackie Patterson em 2021, é levar a empatia um passo adiante. Não se trata só de entender quem pensa como a gente, mas de fazer o esforço ativo e consciente de tentar entender o ponto de vista de alguém, de quem a gente discorda, e muito. Uau! Isso parece ser exatamente o que o mundo precisa hoje. Com toda essa polarização, essa divisão, a ideia de empatia radical soa quase revolucionária. A proposta, então, não é concordar, é isso. É entender. Exatamente, o objetivo da empatia radical não é a conversão, é a conexão. É suspender o julgamento por um momento e genuinamente tentar entender por que essa pessoa acredita nisso. Qual é a experiência de vida dela que a levou a essa conclusão? É uma ferramenta para diminuir o conflito. Aumentar a tolerância e talvez encontrar um mínimo de terreno comum. É sobre ouvir para entender, não ouvir para responder. Mas a gente precisa ser empática com todo mundo? O tempo todo? Existe um limite para isso? Eu penso em situações extremas, com discursos de ódio, por exemplo. Essa é a pergunta de $1 milhão. E o conceito de empatia radical não ignora isso. Ele não prega a tolerância com o intolerável. Empatia não significa anular seus próprios valores ou aceitar o inaceitável. Certo. O esforço é de compreensão, o que é diferente de validação. Entender por que um grupo se radicalizou, por exemplo, pode nos dar ferramentas mais eficazes para combater essa radicalização, em vez de simplesmente gritar de volta. Mas, sim, é um equilíbrio delicado e exige um enorme discernimento. E o mais importante de tudo isso que o material reforça no final é que empatia não é um dom. Não é algo que ou você nasce com ou não tem. É a melhor parte. É uma habilidade. É a conclusão mais otimista de todas. É algo que pode e deve ser praticado. O material argumenta que a maioria de nós simplesmente não foi ensinada a ser empática. A gente aprende matemática, história, mas não aprende a ouvir ativamente, a evitar fazer suposições, a responder com compaixão em vez de crítica. Isso exige prática. Muita. E as ferramentas, no fim, são simples, né? Fazer perguntas abertas, ouvir de verdade a resposta, sem ficar pensando no que você vai dizer em seguida, é um exercício constante de sair um pouco da própria cabeça. Exato. Então, para a gente amarrar tudo, o que tudo isso significa? A gente começou vendo como o otimismo e esperança nos protegem em tempos de crise. Passamos pela força silenciosa da gratidão que nos ajuda a focar
no que temos de bom Uhum. e mergulhamos fundo na empatia, que parece ser o grande conector. Vimos que ela melhora a saúde, o trabalho em equipe, forma líderes melhores e, no fim das contas, aumenta o nosso próprio bem-estar. E mais, ela se apresenta como uma ferramenta poderosa para um mundo tão dividido. Exato. A grande mensagem que fica desse conjunto de fontes é que a empatia não é um sentimento passivo, é uma competência prática, uma habilidade que se aprende, e ela enriquece a vida de quem pratica e de quem está ao redor. Lindo isso! Para fechar, o material traz uma citação de Platão que, mesmo com mais de 2000 anos, parece que foi escrita ontem. A forma mais elevada de conhecimento é a empatia, pois ela nos exige suspender nossos egos e viver no mundo do outro. Uau! E isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo que o tempo todo nos incentiva a projetar nossa voz, a defender nossa opinião, a marcar nossa posição, o que aconteceria se a nossa primeira reação, o nosso primeiro impulso, fosse o contrário? Se fosse, em vez disso, tentar habitar silenciosamente o mundo de outra pessoa.